Ganhei uma passagem da Smiles fazendo isso que eu vou falar agora. E você também pode. Nesse vídeo eu vou te falar uma estratégia que eu usei para ter milhas o suficientes para ganhar uma passagem da Smiles. E você também pode fazer. Eu sou o Murilo, o Papa Milhas. Aqui eu te ensino a viajar todas as férias com as passagens de graça ou quase de graça. Então, gosta de viajar? Se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Você já teve aquela sensação de gastar, gastar, gastar? E na hora de usar os seus pontos, ter a sensação deles não servirem de muita coisa? Eu tenho certeza que isso já passou na sua cabeça. E eu vou te mostrar uma estratégia que eu aprendi ao longo do tempo e que isso também pode ser aplicado aí para você no seu dia a dia, para que você consiga multiplicar os seus pontos. E eu vou te ensinar aqui exatamente essa estratégia que eu também ensino aos meus alunos. E com isso, aqueles pontos que você achava que não ia dar, agora darão. E antes de eu te contar qual é essa estratégia, se você ainda não me segue, siga aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim você vai receber um vídeo meu, o próximo vídeo. Como, por exemplo, eu vou te ensinar quantos pontos você precisa para ir a Buenos Aires. Isso foi uma pergunta que eu recebi de um seguidor e vou trazer isso aqui através de vídeo. E tantos outros que eu estou preparando para que você consiga ter a passagem de graça ou quase de graça. A estratégia que eu estou falando para esse vídeo chama-se transferência inteligente. O que é transferência inteligente? Transferência inteligente, eu coloquei esse nome dentro do meu método Viagem Todas as Férias para que você não fique apenas com a transferência bonificada. Vou te ensinar a diferença entre os dois. O que é uma transferência bonificada? É quando você tem os pontos do seu cartão, transfere para a companhia aérea e com isso você ganha bônus. Isso é o melhor dos mundos para você conseguir multiplicar os seus pontos. Mas com o tempo eu fui percebendo que muitas vezes essa transferência bonificada não era feito de forma estratégica, de forma inteligente. E eu comecei a perceber que as pessoas aproveitavam essas transferências, mas muitas vezes não conseguiam utilizar isso da melhor forma, porque ela não era direcionada, ela não era inteligente. Então, a transferência inteligente dentro do meu método Viagem Todas as Férias, ela engloba transferir os seus pontos com bônus para aquilo que faça sentido dentro da sua estratégia. E dentro da sua estratégia, entenda-se que pode ser para viajar ou para lucrar. Eu gosto muito de contar um caso, porque isso para mim foi tão emblemático, que eu gosto sempre de trazer esse exemplo, mesmo já tendo visto outros exemplos. Uma pessoa me procurou e perguntou se ela podia transferir os pontos da Smiles para a Azul, porque ela ia viajar pela Azul, mas tinha aproveitado uma transferência bonificada de 100%, ou seja, dobrando os seus pontos, que é o melhor dos mundos, pegando os pontos da Livelo e enviando para a Smiles. Só que perceba, isso não é uma transferência inteligente. Por que não? Porque essa pessoa, a passagem que ela queria, a viagem que ela queria fazer, só tinha na Azul, para aquela condição dela. Então, se ela tinha pela Azul e não tinha pela Smiles, não é inteligente da sua parte pegar 100 mil pontos e mandar para uma companhia que você não vai utilizar. Então, isso que trata-se de transferência inteligente. E agora eu quero te mostrar, na prática, o impacto que uma transferência inteligente, ou seja, para onde você quer, com bônus, pode te dar uma passagem de graça. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para você, para entender que você deve evitar ao máximo mesmo, transferir os seus pontos sem bônus. Vou trazer um exemplo da Smiles, mas isso pode ser aplicado na Latam, pode ser aplicado na Azul, são as companhias aqui nacionais. Internacionais são mais difíceis. No momento que eu gravo esse vídeo, está acontecendo até uma transferência para a Ibéria, que você consegue transferir pontos do Ibéria com bônus. De vez em quando tem essas promoções no programa do Santander, que é a Esfera, transferir para Ibéria. Mas em condições normais você consegue dentro dessas três. Agora eu quero te mostrar o impacto na tela do meu computador. Primeiro eu quero te mostrar essa foto aqui, que na verdade é um print que eu tirei da minha conta da Smiles. Então, entre os meses de setembro e outubro de 2023, eu consegui 2 transferências bonificadas, isso tudo com estratégia. Então vejam que eu transferi os meus pontos do meu programa Esfera, 54 mil pontos, e
ganhei 43 mil pontos, 43.200 pontos aqui de bônus. Veja, escrito aqui, ó, bônus. E depois, no mês seguinte, em outubro, transferi mais 42 mil e ganhei mais 42 mil. Então, aqui foi uma transferência de 100% e aqui foi uma transferência de 80%. E aí, eu fiz uma soma aqui e trouxe para vocês, ó, 85.200 milhas bônus. Isso aqui não é o total. O total dá mais de 180 mil milhas. Mas eu quero mostrar para vocês o impacto de uma transferência inteligente. Como que apenas essas transferências inteligentes podem literalmente te dar passagens grátis. Você pode ter passagem apenas com esses bônus. E qual é o impacto disso? Além de, obviamente, ter passagens que serão completamente cobertas por apenas os bônus, eu quero mostrar quando você se deparar com uma viagem mais cara, como que esses bônus podem fazer a diferença, como que às vezes somente os seus pontos não dariam para completar. E é isso que eu vou mostrar agora alguns exemplos para vocês. Olha esse primeiro exemplo aqui, saindo de BH indo para Salvador. 13.800 milhas. Vamos ver quantas passagens nós teríamos. Deixa eu abrir uma calculadora aqui para saber. 85.200 milhas, se você dividir por 13.800, nós temos 6 passagens dentro desse trecho, nós temos 6 passagens para apenas com os bônus, lembrando, sem considerar os pontos que eu transferi. Agora, olha essa aqui que interessante, como é o mesmo valor, esse já fica mais fácil de calcular, né? Rio de Janeiro, Floripa, eu tenho 6, se no anterior eu tinha 6, somente um trecho, agora é só dividir por 2. Eu tenho 3 passagens, ida e volta, Rio de Janeiro, Florianópolis, apenas com aqueles bônus. Vamos ver mais uma aqui. Olha esse aqui que interessante. Vou voltar aqui na calculadora e mostrar isso aqui para vocês. Ó, 13.800 mais 15.500... 15.500, eu tenho exatamente 29.300. Então, se eu tenho de bônus isso aqui, dividido por 29.300, eu tenho 2 passagens, ida e volta, com esse percurso aqui, somente com bônus, São Paulo, Porto Seguro. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesse trecho aqui, São Paulo, Orlando. Estou falando de uma viagem internacional, São Paulo, Orlando. Prestem atenção que apenas um trecho, ou seja, a ida, ela é totalmente composta por os bônus. Eu preciso de 82 mil milhas para ir. E para voltar, obviamente, somente com os bônus elas não entram. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que o bônus, ele foi o suficiente. Quando eu pego a minha transferência de pontos, somente os meus pontos, eles dariam aí na casa de 90 mil milhas. Eu não teria o suficiente para ter essa passagem. Mas graças aos bônus, eu tenho a passagem completa e ainda sobra. Quer ver? Olha quantas milhas eu preciso. 82 mil mais 49.300. Eu preciso de 131 mil milhas e de volta São Paulo, Orlando. Agora vamos voltar lá e ver quantas milhas eu teria sem bônus. Até abrir uma outra calculadora para ficar mais fácil aqui para vocês. Ó. Primeiro aqui embaixo, 54 mil mais aqui, ó, 42 mil pontos. Vejam que eu teria somente 96 mil pontos. Com apenas os meus pontos, sem o bônus. Mas aqui eu preciso de 131 mil milhas ida e volta. Eu não teria essa passagem ida e volta sem essa estratégia. Mas quando eu somo os meus bônus, eu tenho aqui 40, nem precisava ter feito isso, que eu já tenho um total ali em cima, né? Eu tenho aqui 181 mil milhas. Então percebam que eu tenho uma passagem agora apenas com os pontos, e ainda tenho 49 mil milhas para assim, sobrando. Ou seja, os meus bônus me deram uma passagem, a condição de ter uma passagem apenas com milhas, e ainda o bônus me deu uma passagem de volta. Só para lembrando aqui para vocês, qual é a quantidade que a gente precisa? 49.300 mil milhas para voltar. O que eu quero mostrar a vocês com tudo isso é que, com estratégias corretas, você precisa de menos pontos para conseguir fazer mais viagens. Basta você usar de forma inteligente, o que eu sempre falo aqui, compras inteligentes. E agora vocês estão aprendendo o que são as transferências inteligentes, que são transferências bonificadas
direcionada para aquilo que você quer. Assim, você vai fazer a companhia aérea te dar, literalmente, ela vai falar assim: toma, meu filho, viaja com isso aqui, que é o que eu quero que você faça, sem que você precise ficar comprando ou gastando mais e mais e mais com as suas milhas ou comprando mais milhas, porque essas estratégias te darão mais milhas para que você consiga viajar. E aí, te ajudei de alguma forma? Então compartilhe, porque assim você ajuda outras pessoas. Não esquece de seguir e ativar as notificações para que você tenha mais vídeos como esse. Agora você fica com 2 vídeos para continuar aprendendo. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.